Grande Prémio Engenheiro Manuel Martins, prova pontuável para a Taça de Portugal de Júniores Liberty Seguros, organizada pela Associação de Ciclismo de Aveiro e pela Federação Portuguesa de Ciclismo com o apoio da ADASMA, Associação de Dadores de Sangue de Mama Rosa. À partida para esta quinta prova, partia de amarelo Daniel Viegas, da Cicasal Liberty Seguros Bombarralense. Com 109 corredores à partida, o percurso do Grande Prémio Engenheiro Manuel Martins, na extensão de 132 km, incluiu 3 metas volantes e 2 prémios de montanha. Partida junto à Calcob e à Big Mat, 2 dos patrocinadores da prova, e chegada nas imediações da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. A prova de júniores da Taça de Portugal contou, como é panágio na região de Aveiro, com a presença de bastante público. Uma prova muito disputada de início a fim, tal como daremos conta ao longo desta reportagem. Luís Saraiva e Cláudio Bessa, Talho do Povo de Ramalde, Ivan Gomes do Alcoaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola e Cláudio Neves do Moreira Congelados Feira KTM foram os homens que animaram os primeiros quilómetros desta prova. O pelotão mostrou-se intranquilo desde as primeiras pedaladas e prova disso eram as constantes acelerações que se verificavam. Por volta do quilómetro 40 tínhamos a primeira meta volante da prova. Talvez por isso, Álvaro Ferreira e Fábio Silva, do Centro Ciclista de Avidos de Medalização Alemos Limitada, Yuri Leitão, da Bairrada, e Nuno Marques, da L Alumínios SGR Ambiente Clube Ciclismo Aldeia de Pai Pires, a ganharem vantagem para o grosso da coluna, e haveria de ser entre eles que se discutiria a ordem de passagem nessa meta volante. Yuri Leitão seria então o primeiro, seguido por Álvaro Ferreira e Nuno Marques. A este quarteto ia começar a juntar-se mais unidades a cada quilómetro que passava. Ivo Pinheiro, da Contifiel da Unifor, Daniel Silva, da Cicasal Liberty Seguros Bombarralense, Ivan Gomes, do Alcoaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola, Gonçalo Liaça, da L Alumínios SGR Ambiente Clube Ciclismo Aldeia de Paio Pires, Francisco Campos, da Silvia Vinhadrap Sentir Penafiel, António Rocha, do Moreira Congelados Feira KTM e Rodrigo Pinheiro e Emanuel Duarte, do Matos Cheirinhos Liberty Seguros Vila Galé. O quilómetro 60 trazia aos corredores nova discussão por mais uma meta volante. A história voltou a repetir-se com o vienense Yuri Leitão a passar na dianteira, seguido por Álvaro Ferreira. Já Rodrigo Pinheiro era o terceiro classificado. Entretanto, mais gente encostava à frente da corrida, que já tinha por esta altura mais de 5 minutos de vantagem para o pelotão. Tiago Oliveira, Transportes Vidigal Figueiredo, Azemais é a Vida, Hugo Filipe, Matos Cheirinhos Liberty Seguros Vila Galé, Tiago Santos, Moreira Congelados Feira KTM, Cláudio Bessa, do Talho do Povo de Ramalde e Daniel Rodrigues, da Acreditar o DO AC Malveira, eram os atletas que chegavam à frente da corrida. 17 corredores em fuga, sendo que nesta altura, e olhando às contas da geral da Taça de Portugal, o melhor posicionado era Daniel Silva, da formação do Bombarral, o que permitia à equipa de Célio Apolinário estar a pedalar tranquilamente no pelotão. Com a rapidez com que a prova estava a ser disputada, os diretores das equipas aproveitaram esta altura da corrida para dar as orientações aos seus atletas, já que as duas contagens de montanha estavam próximas e a distância posteriormente até à meta era relativamente curta e não dava para minimizar possíveis perdas acumuladas ao longo da subida. Os diretores então aproveitarem para dar algumas indicações nessa altura. Pelotão a praticamente 6 minutos e 40 da frente da corrida, enquanto Pedro Preto da Bairrada seguia intermédio a cerca de 4 minutos e 40 da frente da corrida. Quilómetro 96.2, com a primeira discussão do Prémio da Montanha. Foi de Álvaro Ferreira a iniciativa de ataque, mas foi Francisco Campos, da Silvia Vinhadrap Sentir Penafiel, a passar na frente, seguido então pelo corredor do Centro Ciclista de Avidos,
Já Gonçalo Liaça, da formação de Baio Pires, era terceiro na primeira contagem de montanha. Menos de 3 km depois, nova contagem de montanha, de novo discutida ao sprint, com o algarvio Emanuel Duarte a lançar o sprint que acabaria com um novo triunfo de Francisco Campos. Álvaro Ferreira voltava a ser segundo, enquanto Emanuel Duarte era então terceiro classificado. O facto de estas duas dificuldades estarem muito perto uma da outra a acabar por fracionar o grupo que seguia em fuga. Passavam apenas a ser 8 as unidades na frente da prova. Álvaro Ferreira e Fábio Silva, do Centro Ciclista de Habitos Medalização Alemos Limitada, Yuri Leitão, da Bairrada, Ivo Pinheiro, da Contifiel da Unifor, Daniel Silva, da Cicasal e Seguros Bom Barralense, Francisco Campos, da Silva Vinha Adrapes e Intirpe na Fiel, António Rocha, Moreira Congelados, Feira KTM e Emanuel Duarte, do Mato Cheirinhos Seguros Vila Galé. As imagens agora, o momento que iria acabar por marcar a quinta prova da Taça de Portugal de Júniores, o momento em que Álvaro Ferreira lança o ataque que merecia a resposta de Yuri Leitão. Trabalho soberbo de Álvaro Ferreira, que em poucos quilómetros colocava a diferença para o grupo que vinha atrás acima dos 2 minutos. Um trabalho que foi aproveitado e de que maneira pelo corredor da formação corria em casa, Yuri Leitão, que nesta fase da prova não colaborava. Passagem na derradeira meta volante do dia, fixada em frente à sede da Adasma, com as posições do dueto da frente a manterem-se tal e qual estavam. Álvaro Ferreira primeiro, seguido então por Yuri Leitão. Atrás do da frente seguia por esta altura Ivo Pinheiro, e aqui o momento em que Francisco Campos tentava deixar o grupo para, conjuntamente com o Ivo Pinheiro, corredor natural de Chaves, fazer a ponte à frente da prova, algo que não viria a acontecer. Até ao risco de meta eram agora menos de 10 os quilómetros e Yuri Leitão começava então a dividir esforços com Álvaro Ferreira. Seria entre estes dois corredores que se definiria a vitória. Yuri Leitão foi o primeiro a atacar, já em pleno último quilómetro, com a reação de Álvaro Ferreira. Depois, na derradeira subida, foi a vez do corredor de Vila Nova de Famalicão tentar surpreender, mas com a resposta de Yuri Leitão, que ainda teve força para contra-atacar e ganhar vantagem suficiente para vencer a prova. Uma vitória que surge depois de uma longa paragem devido a uma intervenção cirúrgica. Yuri Leitão, da Bairrada, então a ser o mais forte, completando o percurso em 3 horas, 15 minutos e 53 segundos, cortando a meta isolado. 14 segundos depois chegava Álvaro Ferreira, do Centro Ciclista de Habitos Medalização Alemos Limitada. Na terceira posição, a 35 segundos, chegava Daniel Silva, da Cicasal e Seguros Bom Barralense. Com este resultado, Daniel Viegas segurava a camisola amarela da Liberty Seguros de comandante da taça, ele que chegava nas primeiras posições do pelotão, tal e qual vemos agora, e obviamente aqui a defender-se dos corredores que ainda podiam querer ameaçar a sua liderança. E o Leitão vencia a corrida e ainda a geral das metas volantes. Claro, nós para hoje tínhamos planeado eu tentar vencer as metas volantes, por isso eu queria desde o início já fazer uma fuga para reduzir o número de adversários, não é? para me facilitar o trabalho. Acabou por a fuga dar resultado e chegarmos até ao fim, e acabou por, além de eu conseguir ganhar as metas volantes, conseguir também aqui concretizar a vitória aqui no final. Como é que foram aqueles últimos metros? Primeiro o Álvaro tentou deixar-te, depois contra-ataque. Como é que foram aqueles metros finais? Foram muito duros, foi no limite, foi ver quem é que sofria mais e eu consegui vencer, mas foi qualquer um dos dois podia ter ganho, foi muito duro mesmo. A quem é que dedicas a vitória de hoje? Dedico a toda a equipa, desde da direção do clube, ao mecânico, ao nosso treinador, a todos os nossos colegas e também não podemos esquecer do Pedro Dias, do presidente da Adasma, que organizou esta prova, que foi espetacular e não nos podemos esquecer dele. Já Francisco Campos reconheceu que o objetivo do dia tinha sido alcançado com a vitória na geral da montanha. Foi uma corrida bastante tacada. Eu tinha como objetivo inicial era ganhar os prémios de montanha, tinha que me aguentar até lá e disputar os ditos prémios de montanha. E as metas volantes não tinha muito na ideia de ganhar as metas volantes, acabo por também estar na segunda meta volante, acabo por tentar discutir, mas não consegui.
E na parte final, muitos ataques e contra-ataques, e acaba por ser a sorte grande a 3 ciclistas que se destacam na parte final e acaba por fazer quarto. Daniel Viegas era o líder da taça depois de cumprida a 5ª prova da competição. Era nosso objetivo, era mandar pelo menos o Daniel Silva para a fuga e deixar alguns atletas que não estavam tão bem classificados para a fuga, que é para fazer com que no sprint com os meus adversários diretos não houvesse tantos pontos em disputa, mas no total consegui ganhar o sprint com os meus adversários diretos e estou feliz. E amanhã é para fechar. Amanhã espero conseguir manter a liderança, está tudo apontado para que consiga, não parece haver grandes diferenças de pontos, mas vou tentar ganhar. A equipa do Bombarral contava com os 3 primeiros da geral, passava a ter os 4 melhores: Daniel Viegas, João Almeida, Tiago Antunes e Daniel Silva. A Taça de Portugal Liberty Seguros de Júniores terminaria no dia seguinte com a disputa da 6ª e última etapa na Mama Rosa, Oliveira do Bairro, ao longo de 80 km, uma prova que teve cobertura da Roda na Frente.